Não, na mesa. Eu acho que na mesa. Tem que ficar na posição central. Não. Não, senta aqui, Floriano. Senta aqui. Professor. Não volta chegar assim. Alô? Bom dia a todos, bom dia pessoas. Nós estamos, neste momento, tendo a honra de abrir uma sessão em homenagem ao professor Kabengele Munanga. Esse simpósio, Estudos em Homenagem ao Professor Kabengele Munanga, marca também 50 anos do compromisso do governo brasileiro para com as políticas de ações afirmativas, uma vez que o governo brasileiro ratificou a Convenção contra todas as formas de discriminação racial em 1969. Estamos agora implementando este compromisso à Universidade de São Paulo já há alguns anos, mas em especial cotas étnicas em 2018, a partir de 2018. Temos, então, muito a comemorar pelo humanista, pelas contribuições do professor Kabengele Munanga, precursor na área das ciências sociais, com os estudos e pesquisas em torno das políticas de ação afirmativa. Fico muito honrada, vou rapidamente nominar as pessoas que estão à mesa para que o professor Floriano, nosso jovem diretor, é assim que a gente o chama, inicie aqui os trabalhos. O professor Floriano Azevedo Marques é o mais novo diretor dessa escola que foi instituída há 192 anos atrás, né? Então, aqui presente, também o professor Calixto Salomão, que representa aqui nesta sessão a coordenação dos cursos de pós-graduação. O professor Alberto Amaral Júnior é o coordenador da área de direitos humanos dos nossos cursos de pós-graduação, também aqui presente. O professor Henrique Ricardo Lewandowski, ministro do Supremo Tribunal Federal, né, é sempre muito lembrado quando vamos nos referir aos estudos do Estado e dos direitos humanos, mas é o ministro que elaborou o voto vencedor quando o Supremo Tribunal Federal discutiu a constitucionalidade das cotas étnicas na universidade pública. Então, também aqui presente o professor doutor José Vicente, que é reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, além do diretor. Várias autoridades da casa me chamaram a atenção, não pode faltar neste evento, e muito honrados aqui com a sua presença. O doutor José Gregori
é o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Universidade de São Paulo. Então, também aqui presente pelo apoio, e muito apoio, sobretudo na atualidade, aos nossos direitos humanos fundamentais. Também aqui presente. O doutor José Carlos Madia, aqui presente também, é o presidente da Associação dos Antigos Alunos, uma instituição importantíssima aqui na escola, que nos apoia todos, né, os alunos e os eventos. Também presente a nossa presidente do Centro Acadêmico 11 de Agosto, a acadêmica Laura Arante Quintino dos Santos, é a quarta mulher a presidir o Centro Acadêmico 11 de Agosto, mas lembrando os 192 anos da nossa escola, é também aí um orgulho. No decorrer aqui dos eventos, vamos declinar aqui o nome de outras pessoas, porque todos são aqui muito importantes, a presença deles. Hoje à tarde vamos ouvir o professor Kendall Thomas, que já está aqui presente, da Universidade de Colômbia, também a professora Jamélia Morgan, da Universidade de Connecticut, a professora Isis Conceição, ex-aluna, pós-doutoranda atualmente aqui, mas da nossa escola, mas professora, doutora na Unilab, lá da Bahia. Então, todos sejam muito bem-vindos e imediatamente passo a palavra ao professor Floriano Azevedo Marques, diretor da Faculdade de Direito. Bom dia a todos e todas, professora Eunice, Laura, Zé Vicente, professor Lewandowski, professor Calixto, professor Alberto, professor Celso, doutor Zé Gregory, e nosso homenageado Cambenguele, demais participantes. É uma satisfação, uma honra da faculdade poder receber este evento, e no ensejo desse evento cumprir quatro objetivos que são fundamentais. O primeiro é o objetivo da discussão acadêmica em torno dos temas que estão postos nesse seminário, das políticas de inclusão e da luta pela introdução de uma democracia efetivamente plena no nosso país. Segundo, celebrar aqui a nossa área de direitos humanos, uma área que tem sido extremamente importante na formação, na qualificação, no desenvolvimento de pesquisas em torno do tema dos direitos humanos, área essa que nós já atuamos e temos ativa há mais de uma década, e que tem na professora Eunice, no professor Lewandowski, no professor Calixto, professor Celso, professor Alberto, verdadeiros pilares dessa área, e que muito nos orgulha nós termos um programa na área de direitos humanos com a sua consistência e a sua regularidade. Em terceiro lugar, a justíssima homenagem ao professor Kabengele, não só pela sua importância acadêmica na área da antropologia, nos estudos e na contribuição bastante destacada que ele nos traz para o conhecimento global e para o conhecimento nacional na área de seus estudos, mas principalmente pela honra que ele nos brindou de ser um professor integrante da nossa área, do nosso programa de Direitos Humanos, e é com muita satisfação que a Faculdade de Direito teve essa oportunidade, não só por permitir uma interdisciplinariedade, a vinda de conhecimentos de fora do direito, nós que somos tendentes a ser muito herméticos, mas também por trazer à nossa área de direitos humanos, e por que não, ao nosso curso de direito, visões diversas das visões predominantes que nós muitas vezes somos instados a reproduzir. E por fim, não menos importante, a relevância que eu dou a esse evento dentro de uma trajetória, dentro de um percurso que nós começamos tardiamente a fazer, estamos no seu pleno início, que é o percurso da inclusão efetiva.
temos já há 3 anos assistido os efeitos da política de inclusão introduzida na USP e sabemos que temos uma enorme, enorme missão a levar adiante, né? Nosso percurso, nossa trajetória tardia é longuíssima, dificultosa e sempre nos oferece e nos apresentará armadilhas na próxima esquina. A reflexão, a atuação, a atividade muito efetiva de todos aqueles que são convictos de que isso é o melhor a ser feito, urgentemente ser feito, é fundamental para que esse percurso, para que essa trajetória seja bem sucedida e continue. Nós temos sido muito atentos a um só tempo, que temos visto com grande satisfação o quão transformador é a inclusão dentro dos bancos da universidade e dessa faculdade. É muito cedo para dizer que o serviço está feito, que a missão está cumprida, mas muito nova essa experiência, ela é extremamente promissora, ela é extremamente alvissareira. E se hoje andamos aqui pela faculdade, num dia normal de aula, nós já podemos notar quanto isso tem sido, posso dizer assim, revolucionário, ainda que insuficiente. Então, nessa quarta razão de laudar, de laurear a iniciativa e o evento, eu tenho como fundamental que nós continuemos a refletir, a propor, a atuar e agradeço efetivamente a ajuda, o apoio e a parceria que muitos dos que estão aqui têm tido para que a Universidade de São Paulo, a Faculdade de Direito, possa prosseguir firme nessa trajetória que, insisto, começou de forma tardia, mas não pode reverter. Muito obrigado pela presença de todos e a Faculdade de Direito fica muito honrada em recebê-los e receber esse evento. Então, com a sua licença, meu diretor, passa a palavra ao professor Celso Laffer, aqui presente, ministro Celso Laffer, professor emérito aqui da Faculdade de Direito, também é uma honra, professor, e passo-lhe a palavra. Bom, professor, só para reiterar o sentido e a importância do evento de hoje, que é uma indicação, enfim, no âmbito da faculdade, das preocupações da área de concentração dos direitos humanos, de todo o trabalho de inclusão social e do que vem sendo feito nos últimos anos aqui na faculdade com esse objetivo, como diz com toda a razão o professor Floriano. Também é uma oportunidade para prestarmos uma homenagem a um grande professor e um grande mestre, que é o professor Unanga, que também tem, com o seu conhecimento, alargado a nossa percepção de problemas, demonstrando uma vez mais qual é o papel das ciências humanas no seu sentido mais amplo para o entendimento da sociedade e para a sua melhoria. O professor Eunice mencionou a Convenção de 69, que é um dos documentos mais importantes e que nos norteia diante desses desafios. Desafios esses que serão hoje estudados e examinados com todo o cuidado e com toda a seriedade e sensibilidade que merecem. Obrigado. Muito obrigada, ministro Celso Laffer. O professor Lewandowski está solicitando já um momento para a sua fala, porque ele está em aula, ele vai ter que voltar para as aulas, então peço a licença e passo a palavra ao professor Henrique Ricardo Lewandowski. Muito obrigado, professor Eunice. Eu realmente não posso faltar às aulas, porque o nosso diretor está presente, porque corro o risco de ficar com falta e perder o ponto. Mas inicio, então, cumprimentando os integrantes da mesa, na pessoa do professor Floriano Azevedo Marques. Cumprimento também o professor Alberto Amaral, que é o coordenador desta importantíssima área de direitos humanos e pioneira
área de direitos humanos na nossa faculdade, cumprimentar a nossa querida amiga e minha colega de longa data, Eunice Aparecida de Jesus Prudente, que é uma daquelas que está há muitos anos engajada nessa luta pela emancipação dos negros e pela inclusão social de modo mais amplo, de modo geral. Cumprimento os demais ilustres professores dessa mesa, especialmente o professor Kabengele Munanga, que hoje está sendo homenageado neste evento. Inicio, senhores membros da mesa, distinto público que nos assiste, dizendo que o professor Kabengele Munanga é um exemplo de acadêmico e foi, como todos nós sabemos, um pioneiro no estudo científico da questão do negro em nosso país. Com a sua expertise científica, foi um dos que, me permito dizê-lo, eu sei que a expressão é um pouco contundente, mas foi um dos primeiros que contribuiu para destruir este mito da democracia racial que imperava no Brasil. Infelizmente, esse dia de hoje, que é o dia 13 de maio, é uma data que normalmente deveria ser uma data de comemoração, mas, na verdade, é uma data que nos inspira a lutas pela completa integração dos negros em nossa sociedade. Os negros, infelizmente, apesar de serem uma ampla maioria, do ponto de vista da nossa população, estão subrepresentados em várias instituições importantes, na academia, nas Forças Armadas, no Poder Judiciário, são as maiores vítimas do desemprego, da violência criminal e urbana que graça no Brasil, e é preciso, então, que nós todos façamos esforços para que possamos superar essa situação absolutamente iníqua e totalmente incompatível com a realidade da composição mesmo étnica de nossa sociedade. Mas eu não queria, professor Eunice e professor Vicente, que está aqui ao meu lado, que é também um dos grandes lutadores, dizer que tudo são derrotas, que nós devemos, enfim, enfrentar essa questão com pessimismo, porque tivemos muitos avanços ao longo da história, mercê exatamente dessa conscientização crescente dos negros no Brasil, por sua inclusão social. Nós tivemos para, enfim, dizer apenas algumas coisas relativamente aos progressos que tivemos e no plano jurídico, porque nós estamos numa faculdade de Direito. Eu gostaria de mencionar a Lei Afonso Arinos, que é a Lei 1390, no longínquo ano de 1951, que foi uma lei pioneira no sentido da proibição da discriminação racial no Brasil. Se foi efetiva ou não, não sei, mas ela ainda, inegavelmente, produz frutos importantes. Quero também fazer uma menção à nossa Constituição Federal, a Constituição Cidadã, da qual falava o saudoso deputado Ulisses Guimarães, que no artigo 5º, inciso 42, estabeleceu que o racismo é um crime inafiançável, imprescritível e sujeito à pena de reclusão. Hoje tivemos também um avanço extremamente importante, a meu ver, que foi o Estatuto da Igualdade Racial, um documento que merece ser lido, estudado com muita verticalidade, que é a Lei 12.288, de 9 de julho de 2012, e logo em seguida, na sequência desses avanços, a meu ver, o Supremo Tribunal Federal, para felicidade minha, declarou a constitucionalidade do sistema de cotas na Universidade de Brasília, que instituiu 20% de cotas para negros e para indígenas, e esta norma
interna da Universidade de Brasília foi atacada no Supremo Tribunal Federal pelo partido DEM, que julgava essa iniciativa inconstitucional. O Supremo Tribunal Federal, na DPF 186 do Distrito Federal, unanimidade, com votos densos de todos os ministros, declarou esta iniciativa da Universidade de Brasília integralmente constitucional, assentando que havia um déficit, um ônus, uma dívida histórica da sociedade brasileira com relação aos negros, e que, naquele aspecto, era importante que se aplicasse o princípio da igualdade no sistema, segundo queria Aristóteles, no sentido de tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. E essa frase, mais tarde, como nós sabemos, foi atribuída a Rui Barbosa, mas, enfim, independentemente de quem a cunhou inicialmente, a verdade é que este hoje é um dogma, é uma maneira de se aplicar o princípio da isonomia, o princípio da igualdade do ponto de vista material e não simplesmente formal. E o que me alegrou muito é que logo depois do pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, considerando constitucional a reserva de cotas nas universidades públicas, porque aquela foi uma decisão que acabou não se cingindo apenas à Universidade de Brasília, mas às universidades públicas em geral. Logo depois, o Congresso Nacional, essa decisão foi de 2012, demorou um pouco para ser publicada e ser absorvida pela sociedade brasileira, mas logo depois, na Lei 12.990, de 9 de junho de 2014, o Congresso Nacional aprovou uma lei estabelecendo uma reserva de cotas raciais de 20% em todo o serviço público federal. Um avanço enorme, a meu ver. Depois assumi a presidência do Supremo Tribunal Federal e baixei uma resolução de número 548, de 18 de março de 2015, a pretexto de regulamentar esta lei que se aplicava ao âmbito federal, ou seja, exclusivamente no Executivo, por meio de uma resolução, eu estabeleci que todos os concursos públicos para cargos efetivos no Supremo Tribunal Federal deveriam prever uma cota de 20% de vagas para negros. Depois, a testa do Conselho Nacional de Justiça, eu baixei a resolução 203, de 23 de junho de 2015, exatamente estabelecendo também uma reserva de cotas para negros em todo o poder judiciário brasileiro, não só para os cargos de servidores efetivos, mas também para magistrados. Aqui o professor Vicente lembra disso, foi uma vitória importante. Nós ainda continuamos lutando para que os distintos poderes judiciários no Brasil, e nós estamos numa federação, nós temos Poder Judiciário Federal, Poder Judiciário Estadual, Poder Judiciário Militar, Poder Judiciário Trabalhista, etc. Nem todos incorporaram esta ideia de reservar, assim, tucur, 20% das vagas para juízes. Há ainda dificuldades, mas nós estamos vencendo. Eu queria, terminando minhas palavras, professora Eunice, dizer que as dificuldades são muitas, mas o futuro é auspicioso, e auspicioso, sobretudo, porque nós temos que nos conscientizar de que vivemos numa sociedade onde é necessário que trabalhemos diuturnamente pela inclusão social e, apesar dos retrocessos, nós temos observado muitos avanços, especialmente pela conscientização não só de negros, mas de todos aqueles que estão irmanados com esse esforço de lograrmos transformar esse país num país mais justo, mais fraterno e mais solidário. Eu penso, senhor
diretor Floriano de Azevedo Marques, eminentes integrantes desta douta mesa, de que esta faculdade tem representado, como foi dito, um papel absolutamente importante e decisivo para que essas coisas possam efetivamente acontecer. Muito obrigado. Agradecendo o pronunciamento do ministro Ricardo Lewandowski e prosseguindo, teremos a honra, então, de ouvir o professor doutor Calixto Salomão, representando aqui a comissão de pós-graduação. Muito obrigado, professor Eunice. Bom, é muito difícil, não há muito a falar depois de intervenções tão ricas como as que foram aqui, mas em relação ao professor Kabengele e a esse evento, há muito a se dizer pela sua representatividade em vários sentidos, porque o professor Kabengele, o homenageado de hoje, é uma figura inspiradora para todos nós, inspiradora pelos seus estudos, inspiradora pela sua pessoa. Já foi dito aqui, professor Laffer, professor Lewandowski, mas é bom repetir o quanto os estudos do professor Kabengele são relevantes e são relevantes particularmente na esfera do direito, porque nós, por mais que sejam os esforços, nós temos belíssimos exemplos aqui na mesa do esforço de implementação de políticas públicas e de inclusão, o direito tem efeitos limitados. Nós podemos ver quão ricas foram as nossas declarações de princípio nas últimas décadas e quão limitada foi a verdadeira inclusão. Foi feito muito, mas ainda ela é muito limitada. Então, os estudos antropológicos, os estudos interdisciplinares liderados pelo professor Kabengele têm uma relevante importância para nós do direito, ou seja, nos mostrar duas coisas. Primeiro, a dureza da realidade, como a realidade não se amolda aos nossos belos princípios, como a realidade continua discriminatória, por mais que nós afirmemos a não discriminação, como ela continua discriminatória, como ela continua, como mencionou o ministro professor Lewandowski, como ela continua do ponto de vista das políticas públicas, fortemente lesiva em relação aos interesses dos negros e em relação à legítima proteção dos seus interesses econômicos, sociais, e mesmo de tratamento equânime na sociedade. Portanto, ela nos indica, e essa, talvez para mim, que me interesso muito por estudos interdisciplinares, o que nos mostra o professor Kabengele é que, além de declarações de princípios, são necessárias intervenções estruturais. E isso é relevante para o direito, porque o direito pode fazer isso. Pode fazer através de uma específica regulamentação de ação afirmativa, e nós temos bons exemplos aqui, mas pode fazer mais, e pode fazer mais cedo. Porque se fazer só quando se chega à universidade, só quando se chega à magistratura, ainda não é suficiente, porque as diferenças começam lá atrás, mesmo em matéria de educação. Então, tem que se fazer na escola básica, políticas diferenciadas em relação aos vários tipos de escola que temos, já temos discutido isso. Há muito a fazer na esfera econômica, ou seja, em matéria de medidas estruturais, para se buscar algum mínimo de igualdade, há muito a se fazer. E o professor Kabengele, através dos estudos antropológicos, nos descortinou essa realidade. E continua a nos descortinar. Portanto, os seus estudos são particularmente inspiradores para quem é para o direito. Portanto, assim sendo, essa casa, essa faculdade, como disse o nosso diretor, tem que estar muito honrada em receber
em receber essa homenagem e ter entre os seus quadros, e agora eu falo como ex-coordenador da área, com grande honra, seguindo os passos do professor Laffer, do professor Comparato, do professor Lewandowski, e agora nas mãos firmes do professor Alberto Amaral, é uma excepcional honra tê-lo aqui como homenageado e tê-lo aqui como professor da área, ampliando a nossa interdisciplinariedade nesse sentido altamente educativo para o direito. E com isso eu venho para a segunda fonte de inspiração, que é a própria figura, além dos estudos do professor Kabengele, a própria figura do professor Kabengele e tudo que foi feito por ele numa sociedade que nós sabemos que limitações cria em matéria racial, particularmente em matéria racial. Então, a figura do professor Kabengele, além dos seus estudos, é de grande inspiração para nós. Então, enfim, mais do que falar aqui, eu tenho a ouvir e tenho a esperar as palavras do professor Kabengele, e cumprimento a todos da mesa na figura, outra figura inspiradora pelos seus esforços, do nosso colega, seus esforços, apesar das enormes dificuldades, do nosso colega professor Alberto Amaral Júnior. Cumprimento o professor Eunice e agradeço pela atenção. Muito obrigada, professor Calixto Salomão. E passamos agora a palavra ao professor doutor Alberto Amaral Júnior, que é o coordenador da área de Direitos Humanos dos cursos de pós-graduação. Caríssima professora Eunice Jesus Prudente, minha colega do programa e da área de Direitos Humanos da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, gostaria de saudar indistintamente a todos os componentes desta mesa, de desejar boas-vindas a todos aqueles que comparecem a este evento e que terão a oportunidade de presenciar os estudos dirigidos pela professora Eunice a partir de hoje, e quero, em especial, homenagear ao professor Kabengele Munanga, que é o nosso grande convidado na manhã de hoje. Em breve síntese, eu gostaria de fazer alguns comentários. O primeiro comentário diz respeito ao fato de que nós estamos a comemorar 50 anos da Convenção sobre Proibição a Todas as Formas de Discriminação Racial. Esse fato não é comezinho, mas é de extraordinária importância, porque ele assinala, no plano internacional, a positivação e a universalização de um valor transcendental, o valor de que a discriminação racial é algo condenável, é algo que deve ser abolido e que os países devem tomar medidas efetivas com este intento. Portanto, nós estamos, nesse momento, a presenciar no mundo um aumento do racismo, uma tendência perigosa de criar novas formas de discriminação racial e de reavivar aquelas que já existiram no passado, e, portanto, reviver os valores que motivaram e que dão solidez à Convenção sobre Proibição a Todas as Formas de Discriminação Racial é extremamente oportuno no campo universal. O segundo comentário que eu gostaria de fazer é que a Convenção que proíbe todas as formas de discriminação racial estabelece como uma das obrigações que devem ser cumpridas por parte dos seus signatários a adoção de medidas efetivas para que a discriminação racial tenha fim. Em outras palavras, políticas afirmativas
são absolutamente indispensáveis no plano dos Estados nacionais para concretizar esta finalidade. E eu, mais uma vez, invoco o nosso presente para mostrar quão necessária é a adoção de políticas afirmativas no Brasil por parte de todas as esferas da federação para levar adiante o objetivo de impedir a discriminação racial. Em terceiro lugar, eu gostaria aqui de salientar o papel que a universidade, em especial a Universidade de São Paulo, tem tido para buscar minimizar e reduzir os efeitos maléficos já produzidos na sociedade brasileira pela discriminação racial. O programa de cotas, que foi adotado pela Universidade de São Paulo, e que o Programa de Direitos Humanos, por intermédio dos meus antecessores, pioneiramente adotou, foi um passo significativo nesta direção. Por último, eu gostaria de dizer que o professor Kabengele Munanga, que já recebeu o Prêmio de Direitos Humanos da Universidade de São Paulo e hoje é homenageado pela área de Direitos Humanos desta faculdade, e área que ele teve a oportunidade de integrar na qualidade de professor e orientar teses e dissertações, é um exemplo da luta contra a discriminação racial. E é um exemplo não apenas enquanto intelectual, enquanto escritor, enquanto alguém que experimentou na África, no Brasil e mesmo fora da África, em outros países do mundo, o fato de a discriminação racial significar algo pernicioso para a dignidade humana. O professor Kabengele Munanga reúne duas condições extremamente salientes para que a sua vida se tornasse absolutamente emblemática. O fato de ser um estudioso profundo, alguém especializado com alto gabarito na questão da desigualdade racial e da discriminação racial, e alguém que, pelo seu exemplo de vida, pela sua atitude concreta, consegue e conseguiu continuamente acender uma luz para que nós possamos ver mais longe no âmbito da discriminação racial e tomar medidas efetivas com base à sua eliminação. Por isso, professor, receba as nossas homenagens, receba o nosso carinho, receba o nosso respeito pelo seu trabalho como intelectual e pela sua vida prática, que é um símbolo concreto desta incansável luta contra a discriminação racial. Obrigado. Muito obrigada, professor Alberto Amaral Júnior. E, prosseguindo, vamos ouvir, então, o nosso presidente da Comissão de Direitos Humanos da Universidade de São Paulo, um baluarte, um lutador brasileiro pelos direitos humanos, doutor José Gregório. Minhas amigas, meus amigos, meus companheiros de mesa, eu já estou me habituando agora a falar pelo decanato. Não é uma questão de méritos, mas é uma questão de longevidade. E isso não só me vai bem à alma, porque não deixa de ser um reconhecimento, mas é sobretudo um marco de que as políticas brasileiras nessa área difícil dos direitos humanos têm tido prosseguimento, têm tido uma continuidade. E eu não exagero em dizer que nós estamos vivendo, graças ao esforço da nossa professora Prudente,
uma manhã de reentusiasmo e de continuidade, porque, na realidade, todas as manifestações aqui foram no sentido de mostrar a consistência das nossas políticas de direitos humanos voltadas para o combate ao racismo, às desigualdades, como também a figura central dessa homenagem é um símbolo dessa luta e do significado que essa luta tem do ponto de vista de tornar o Brasil mais democrático, mais igualitário, mais justo. Eu tenho algumas coisas que me envaidecem. E nesse rol de poucas coisas que me envaidecem, eu tenho duas que realmente, nas minhas horas de desânimo, em face do macro cenário, me dão entusiasmo. Eu coordenei a bancada de Durban, que foi um momento mundial de afirmação das políticas de igualdade, de rechaço das políticas de desigualdade. E o Brasil teve, naquela época, a maior bancada de todos os países participantes da conferência. E foi um momento de profunda identidade, foi um momento de profunda igualdade, foi um momento em que todos os setores, vindos de todos os estados brasileiros, de todas as religiões brasileiras, de todos os grupos sociais, todas as manifestações culturais, tiveram um pensamento único e deram uma demonstração ao mundo de como o Brasil ansiava uma democracia como essa pela qual nós estamos lutando. E a segunda, coloquei meu nome como presidente da Comissão de Direitos Humanos da USP, junto com a professora Prudente e outros companheiros, o professor Mengele, como primeiro, com o seu perfil, com a sua trajetória biográfica, com as suas ideias, ser o primeiro a ser homenageado numa luta em que todos, desde que o programa e o prêmio tinham sido criado, pertenciam a mesmas longitudes e latitudes de perfil humano, cultural e genético. De maneira que foi um momento de praticamente de uma evolução da universidade, e eu vejo que essa semente está frutificando, e acho que a homenagem de hoje não deixa de ser um pouco transbordamento do entusiasmo e do reconhecimento que houve naquela manhã. Acho, portanto, que eu que vi tanta coisa acontecer nesse país e que também senti tanta coisa que não tem acontecido, saio daqui reentusiasmado. E acho que todo mundo que não esteja aqui não está apenas marcando um ato de ausência, mas um ato de omissão histórica. O Brasil vai ser outro, mais por obra de pioneiros como o senhor, como todos aqueles que falaram e lutam aqui na Faculdade de Direito, do que aqueles que detêm um poder extremamente frágil, extremamente temporário, que não entenderam da missa a metade e pensam que nós fizemos alguma coisa com intuitos meramente ornamentais. Não sabem que nós plantamos fundo, temos raízes, e essas raízes não vão se dobrar a nenhum tipo de oposição que queiram fazer. Portanto, os direitos humanos estão vivos, os direitos humanos estão dispostos e, sem dúvida nenhuma, símbolos como o professor Uganda nos propelem
a cada vez ter mais fé nesses direitos humanos. Muito obrigado. Muito obrigada, professor, doutor José Gregório. A luta continua agora mais do que nunca pelos direitos humanos. Muito obrigada pela sua presença e participação. E agora vamos ouvir a palavra do doutor José Vicente, que é reitor da Universidade de Luiz Palmares. Bom dia a todas, bom dia a todos. Na pessoa da estimada amiga e professora Eunice Prudente, eu quero cumprimentar todos os demais amigos da mesa e quero, em rápidas palavras, dizer da alegria e do contentamento de poder participar da cerimônia dessa manhã e da grande alegria pessoal de poder compartilhar desse momento importante que é a homenagem ao também professor, o pensador, o intelectual, mas, sobretudo e fundamentalmente, o amigo, o pai de todos nós, professor Kapingele Munanga. E ouvindo as palavras que antecederam, a constatação é de que o desafio que está colocado para a nossa geração é um desafio que nos remete para que foi não só o desafio, mas a capacidade de respostas daqueles que nos antecederam. Nesse dia e nessa manhã que inicia o dia da abolição, se nós buscarmos pela memória, nós vamos conhecer de que o homem e a mulher negra que se juntaram na defesa e na luta pela liberdade, o homem e a mulher negra que se juntaram na luta e na busca da igualdade, na luta e na busca da dignidade da pessoa humana, foram aqueles iniciantes e os precursores do que continua hoje sendo o desafio de todos nós, que é construir uma nação de iguais. Então, nessa manhã, que a gente, em grande medida, também celebra Zumbi dos Palmares, celebra as novas heroínas Luísa Maim e Dandara de Palmares, nos devolve essa reflexão. Eles, sem nada e sem os equipamentos da tecnologia, conseguiram resistir e nos entregar uma nação em gestação, no que diz respeito aos seus valores estruturantes. E nós, aqui, no pleno início do milênio, ainda temos todas as dificuldades de consolidar aquilo que eram os sonhos dos nossos, podemos dizer, pais fundadores. E de modo que pensar Kapingele Munanga é pensar que essa construção foi uma construção de grandes heróis, que, tendo todas as adversidades contra si, ainda assim puseram o seu compromisso e o seu propósito de uma pátria justa e de um indivíduo soberano como centro da sua ação e da sua relação e realização pessoal, no mais das vezes entregando a própria vida para que isso tornasse realidade. Foram heróis aqueles que fizeram isso no passado e são heróis os que fazem isso no presente, na atualidade. E, por conta disso, nós estamos, a bem da verdade, celebrando e homenageando um herói brasileiro, um herói de todos nós, que é o professor Kapingele Munanga. E aí, eu queria destacar uma dimensão que todos sabem, todos conhecem, mas que penso oportuna e necessária. Além de todos esses qualificativos, eu compreendo que uma dimensão que foi preponderante para todos nós brasileiros, mas em especial nós negros, foi poder compartilhar da grandeza da sua fraternidade, a grandeza da sua solidariedade, a grandeza da sua generosidade, de poder disponibilizar para cada um de nós a possibilidade, seja do aprendizado, seja do conhecimento, seja da formatação do nosso espírito e da nossa ideia, e seja, sobretudo, do estímulo, seja do avivamento e seja do encorajamento para que nós tivéssemos fé, para que nós acreditássemos e para que nós nunca ficássemos pelo caminho.
professor Capinguelê inspirou muitos do que aqui estão e todos os que aqui não estão. Professor Capinguelê foi o farol e foi o ponto de encaminhamento para onde todos nós nos dirigimos e estamos nos dirigindo. E o professor Capinguelê Munanga, na sua grandeza de generosidade, ainda pôde inspirar, estimular e emprestar a sua energia, a sua sabedoria, o seu tempo, o seu sonho, a sua coragem e também o seu desejo de transformação para cada um de nós. Eu, representando a comunidade da nossa queridíssima Zumbi dos Palmares, quero dizer muitíssimo obrigado por tudo que esse professor fantástico inspirou em cada um de nós para que realizássemos essa pequena, mas importante obra. E eu, pessoalmente, disse e repito, muitíssimo obrigado, professor, por o senhor, além de tudo que tem tido feito por todos, o senhor ainda ter tido quase que compreensão do limite da necessidade, e com isso permitindo que eu pudesse ter sido o seu orientando, né? Eu pudesse ter sido o seu orientando na minha tese de doutorado, e por conta disso poder não só sorver os seus ensinamentos, como depois torná-lo realidade na realização e na formatação da nossa Zumbi dos Palmares. E eu pude acompanhar, pude vivenciar e pude conhecer do seu grande coração, onde a generosidade está colocada, onde o senhor, além de fazer por todos, o senhor compartilha, o senhor distribui, o senhor socializa esse conhecimento para que a gente possa, tanto quanto o senhor, manter a chama acesa, a ambição colocada e o desejo sincero de transformar a nossa pátria numa pátria de todos os brasileiros. Muitíssimo obrigado. Muito obrigada, professor José Vicente, e todos nós nos orgulhamos das faculdades Zumbi dos Palmares. Eu também sou professora lá, cidadã negra, mas estar numa escola onde a maioria dos alunos são negros é impressionante. Me impressionei muito em poder estar lá na escola e o cumprimento pelo heroísmo. Não é só capacidade, é o heroísmo de manter uma escola onde a maioria dos alunos são negros. Meus parabéns, e é uma escola de qualidade, né? E o professor Capinguelê Munanga, entre tantas contribuições e tantos feitos, ele também é o inspirador, criador, desenvolveu muito o Centro de Estudos Africanos na Universidade de São Paulo. Muito importante, porque foi através dos cursos e de atividades do Centro de Estudos Africanos que todos nós, ou muito de nós, conhecemos etnias africanas, estados africanos, cultura afro-brasileira. O professor Capinguelê foi diretor lá, e, na atualidade, a professora doutora Leila Maria Gonçalves Hernandes, que está aqui presente, é a diretora do CEA, do Centro de Estudos Africanos. Passo a palavra, então, à professora Leila Hernandes. Bom dia a todos e todas. É uma alegria muito grande estar aqui. Eu acho que muita coisa já foi dita e de uma extrema importância. Eu vou lembrar algumas outras coisas que, para nós do Centro de Estudos Africanos e para nós das Ciências Sociais, da História e Geografia da Universidade de São Paulo, consideramos relevantes. A primeira delas é pontuar a importância do professor Capinguelê Munanga no que diz respeito à proposta dele e o encaminhamento de ruptura com a epistemologia eurocêntrica. Isso começa com o professor trabalhando com a antropologia feita na África, né, e, portanto, feita ainda, construída ainda sob os colonialismos próprios do século XIX, do século XX, e ele começa a trabalhar pondo em questão
esta antropologia, que era uma antropologia que caminhava muito junta, eu diria até mesmo entrelaçada, com o imperialismo capitalista colonial do século XIX, que se estende até o século XX, se estendeu até o século XX. Então, eu acho que essa é uma importância crucial, diz respeito ao conhecimento, e nós somos tributários dele. Na USP isso é muito claro, porque é o caminho que o professor Cabet trilha, é um caminho até certo ponto solitário, ou até mesmo com poucos acompanhantes, com poucos companheiros de batalha. Eu também cito uma outra questão que eu acho não menos importante, que é o fato de lembrar que desde 1950 pensa-se muito no Brasil a questão do negro, né? Então, são estudos vários, do Florestan Fernandes, do Costa Pinto, enfim, e de tantos, do Ottaviani, depois, um pouco mais tarde, do próprio professor Fernando Henrique Cardoso, etc. E, mais uma vez, os estudos propostos pelo professor Cabet, eu vou tratá-lo assim carinhosamente, mas com o mesmo respeito e admiração de sempre, também propiciam que a gente veja uma ruptura no conhecimento, não é? Com o professor Cabet, que o protagonismo desses estudos tem um acento muito claro nos movimentos negros, na participação dos negros na história do Brasil, na história do nosso país. Então, mais uma vez, é uma postura que põe em questão a produção que se fazia até então, com outras indagações, com outras questões, mas que ainda não tinham posto o acento, não tinham conferido a agência histórica a esses negros e esses movimentos negros. Então, eu acho que o alcance desse conhecimento, eu gostaria que ficasse bastante acentuado. Existiu um terceiro momento, e um terceiro momento que foi exatamente do engajamento dele nos estudos preparatórios para a Constituição de 1988, a Constituição Cidadã. Neste momento, nestes anos de 1980, final, até 1990, a contribuição foi uma contribuição que era uma reivindicação dos próprios movimentos negros. Haviam outros setores que também convergiam para essa reivindicação, mas, sobretudo, foram as lideranças negras, os movimentos negros, que marcaram presença em 88, bancando a necessidade dos estudos de história da África nas universidades e depois nas escolas de uma forma geral. Isso é de uma importância muito grande, né? Porque um pouco o professor Eunice começou a falar, né, nesse resgate da história africana, portanto, ampliando o paradigma que trazia um marco específico da presença dos negros no Brasil, exatamente a partir da vinda deles como escravos. Então, isto muda, isto configura essas pessoas resgatando aquilo pelo qual eles tanto lutaram a vida toda na África e no Brasil, que é a questão da dignidade, em primeiro lugar, não é? E que, claro, que implica em igualdade e liberdade também. Então, é um outro momento que eu acho crucial e que marca, eu acho, um ponto de inflexão na obra do professor Cabet, de trabalhar cada vez com mais afinco, não só nos estudos que a gente chama de afro-brasileiros, mas também nos estudos que dizem respeito à África, né? Como se isso não bastasse, o professor Cabet articula muito bem, de uma forma muito coerente, essas propostas dele no âmbito do conhecimento com a sua prática, né? Com a sua prática política, com a sua prática humanitária. E é da maior importância a realização do professor no Centro de Estudos Africanos e mesmo nos primeiros concursos que existiram para a história da África na nossa Universidade de São Paulo. Quer dizer, a postura do professor sempre foi fundamental para que isso acontecesse. Eu podia enumerar várias outras coisas, porque eu sou da Faculdade de Filosofia. Então, conheço mais de perto essas questões todas e essa atividade do professor Cabet,
que mostram as outras características que estão frisadas aqui. Acho que, neste momento, tudo que diz respeito a um instrumental legal é da maior importância, mas acho também que é um momento que marca a necessidade de uma mobilização bastante grande para não retrocedermos em relação a tudo que foi adquirido até agora, que pode ser muito menos do que pretendíamos, mas que já nos tira da questão mais premente que era quando a discriminação era encoberta pelo mito da democracia racial. E, mais uma vez, e com isso eu fecho, eu gostaria de citar o professor Cabi, que foi um dos primeiros, e certamente, isso só não seria o mais importante, né? Foi um dos mais vibrantes e um conteúdo mais bem localizado em termos das diversas áreas do conhecimento, ele que trabalha com muita, enfim, muito à vontade com a interdisciplinaridade, rompendo, então, esse mito da democracia racial, que é tema de vários dos seus estudos e várias das suas publicações. Então, eu acho que neste dia especificamente, neste dia de uma época muito própria, de uma conjuntura muito própria do Brasil hoje, homenagear o professor Cabé é homenagear um baluarte da luta por liberdade, na qual nós temos que nos inspirar para continuar os nossos caminhos em relação à dignidade, não só a dignidade racial, mas a dignidade, enfim, da população de uma forma mais geral. Contra os preconceitos, assim como o professor e contra os preconceitos, sobretudo racial, mas ele levanta uma bandeira contra os preconceitos de uma forma geral, preconceitos contra as mulheres, preconceitos das mais variadas procedências. Então, é com isso que eu termino, agradecendo muito a possibilidade de estar aqui e poder dizer isso para o professor Cabé. Parabéns. Esta é uma manhã, um momento, então, muito especial aqui para a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Estamos também recebendo lideranças do movimento negro, pesquisadores. Cito aqui, cumprimento na pessoa do professor doutor Ivair Santos, que representa aqui a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, cumprimentando aí pesquisadores presentes, na pessoa também da professora doutora Antônia Quintão, historiadora da Universidade Mackenzie, também os nossos cumprimentos a professores e lideranças que estão aqui presentes, muitos alunos, graduandos, muitos acadêmicos também, pós-graduandos. O momento é bastante feliz. O nosso diretor, o professor Floriano Marques, precisou retirar-se, porque ele está abrindo uma sessão de um outro evento aqui mesmo na escola, que começou já às 10 horas, precisou retirar-se, mas não podemos encerrar essa parte, né, esse início dessa sessão, sem ouvir uma liderança jovem, forte, revolucionária, que é a presidente do Centro Acadêmico 11 de Agosto, a acadêmica Laura Arantes Quintino dos Santos. Bem, bom dia a todos. Queria agradecer à professora Eunice pelo convite. É uma honra representar os alunos dessa faculdade aqui num evento tão raro de ver aqui na universidade, que é um estudo sobre a teoria racial. A gente foge um pouco dessa dogmática jurídica com que a gente está acostumado, e a gente parte diretamente para a análise do indivíduo enquanto um ser social, principalmente quando esse segmento é voltado por determinada discriminação ou determinada exclusão do espaço que a gente está. Eu acho que é principalmente isso que tem que ser retratado.
Eu queria, bem, como cabe a mim falar um pouco sobre a questão dos estudantes aqui dentro, eu acho que eu não poderia começar essa fala sem dar os devidos parabéns ao Quilomboche, que é o coletivo de negras e negros aqui da faculdade. Eu acho que, acima de qualquer outro grupo, de qualquer outro tipo de organização, é muito importante que a gente tenha negros e negras organizados aqui dentro a ponto de conseguir ter uma sensação disseminada de pertencimento, que quando você entra na faculdade, você se dá com vitrais que retratam exatamente a época da escravidão, e você vê como era longe exatamente você pensar em pessoas negras frequentando esse lugar. Não é à toa que o professor Floriano falou sobre o atraso que a USP especificamente viveu na questão de cotas. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre a questão de permanência estudantil dentro da faculdade, mas acho que nesse momento, quando a gente fala sobre o ingresso nela, a gente fala sobre toda a organização que a gente tem sobre pessoas que ainda não conseguiram sonhar em estar aqui dentro. E é exatamente essa população negra quem mais sofre com isso, quem mais sofre com essa exclusão, quem mais sofre quando entra aqui dentro e não consegue se identificar nos colegas, não consegue se identificar nos professores. Eu acho que é uma dificuldade muito grande a ser vencida ainda. E, além disso, não poderia deixar de falar também sobre a instauração de um comitê antifraude aqui na Faculdade de Direito, para averiguar todas as problemáticas em volta da fraude às cotas. Então, a gente acaba garantindo que os negros tenham acesso a essa universidade, por mais difícil que seja o pertencimento deles aqui dentro, a questão de permanência, e a gente acaba passando por salas que você acaba vendo e falando, nossa, mas se tinha uma porcentagem para negros aqui, cadê eles nessa turma? Exatamente. Eu acho que é isso que a gente tem que começar a observar, olhar para o lado exatamente se essas cotas estão sendo cumpridas e o papel da universidade nisso. E o papel, claro, acho que eu estou aqui para representar todos esses grupos, dos estudantes enquanto atividade fim da universidade, porque, querendo ou não, todas as políticas afirmativas que forem sendo firmadas são para nos beneficiar. Então, para beneficiar o futuro que a gente tenta construir aqui dentro. Então, a gente nunca pode perder de vista os estudantes como protagonistas nessa história. A gente tem o papel de pressionar a diretoria, de pressionar todas as instâncias superiores que forem necessárias para conseguir que direitos básicos sejam garantidos. Eu até queria já pedir desculpa, mas logo depois da minha fala eu vou ter que me retirar, porque lá embaixo está rolando a Assembleia Geral dos Estudantes, que vai debater exatamente sobre os cortes nas universidades, e a gente vai tentar conversar e refletir melhor sobre como isso pode afetar também a Universidade de São Paulo, e mostrar que a gente não está simplesmente passivo a toda essa situação. Acho que a gente tem que saber encarar, e também as pessoas, querendo ou não mais velhas, saber entender que talvez seja o nosso espírito revolucionário, transgressor, de certa forma, ou que questionador, eu acho que acima de tudo, que é quem vai mudar realmente essa realidade. Então, eu agradeço muito a presença de todos e todas aqui, espero que seja um simpósio com ótimas reflexões, com ótimos resultados. Contem com o Centro Acadêmico 11 de agosto para o que for necessário, para qualquer tipo de mobilização, qualquer tipo de pressão que a gente tenha que fazer para exercer nossos direitos. Enfim, agradeço muito a professora Eunice por ter me convidado para estar representando todos os estudantes aqui. Obrigada. Cumprimentamos nesse momento os estudantes que estão em assembleia e lembrem-se lá do corpo docente também está preocupado com corte de verbas para as nossas pesquisas e tudo mais, né? Parabéns. Pois não. E precisamos, né, após ouvir aqui essa mesa tão ilustre, vamos ouvir o professor Kabê. O professor Kabengele Munanga, amigo de todos nós, quem não foi aluno diretamente, mas leu as suas obras, acompanhou, participou das suas conferências, seminários. Então, todos nós aqui, alunos do professor Kabengele Munanga. Então, com a palavra, o professor Kabê. Bom dia a todas e a todos. E, inicialmente, eu gostaria de saudar o magnífico reitor da USP, professor Dr. Vahan Agopian, apesar dele não estar aqui. Gostaria de saudar o professor Dr. Ricardo Lewandowski, ministro do Supremo Tribunal Federal,
e professor titular dessa casa, gostaria de saudar o ministro José Gregório, presidente da Comissão dos Direitos Humanos da USP. Gostaria de saudar o professor Gil Vicente, reitor da Universidade de Zumbi dos Palmares. A presença de Vossa Magnificência e de Vossa Excelência nessa cerimônia fala de si e dispensa comentários da minha parte. Gostaria de cumprimentar e agradecer aos nossos anfitriões, Dr. Floriano Azevedo Marques, professor titular e digníssimo diretor da Faculdade de Direito, a casa que nos recebe, professor Dr. Alberto Amaral Júnior, coordenador da área de Direitos Humanos e do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos da Faculdade de Direito, cuja cumplicidade na idealização desse simpósio de reflexão sobre direitos humanos, dedicado ao professor Kabengele Munanga, é indiscutível. Gostaria de cumprimentar o professor Celso Laffer, ex-ministro, eminente professor dessa casa. Gostaria de cumprimentar o professor titular, Fernando Fassis Caf, presidente da Comissão de Pós-Graduação. Gostaria de cumprimentar e agradecer ao professor doutor Eunice Aparecida de Jesus Prudente, membro da Comissão dos Direitos Humanos da USP e professor dessa casa, cuja cumplicidade na organização desse simpósio pode ser suspeita pelo fato de sermos irmão e irmão de longa data na luta contra o racismo e na defesa dos direitos da população negra no Brasil. Gostaria de cumprimentar a professora Leila Maria Gonçalves Leite Hernandes, minha amiga de longa data, diretora do Centro de Estudos Africanos da Universidade de São Paulo. Gostaria de cumprimentar o professor José Carlos Nadi de Souza, presidente da Associação dos Antigos Alunos. Gostaria de cumprimentar pós-graduandos Cristiano Boniconti Camargo e Márcia Anunciato, cuja monitoria foi indispensável na organização desse simpósio. Finalmente, quero cumprimentar e agradecer minhas amigas, meus amigos, meus colegas, que sacrificaram uma parte de um dia tão complicado como a segunda-feira, para estar comigo nesse momento. E um abraço especial à minha companheira, Irene Bertazini Kabengele, que está aqui representando toda a minha família. Se esqueci alguma pessoa importante nessa mesa, eu peço desculpa pelos lapsos de memória. Em 29 de junho do ano passado, eu recebi das mãos do magnífico reitor e do ministro José Gregório, aqui presente, presidente da Comissão dos Direitos Humanos da USP, o Prêmio USP de Direitos Humanos 2017. A presente cerimônia repete, em outros termos, o mesmo gesto de reconhecimento em relação à minha contribuição intelectual na defesa dos direitos humanos, em especial da população negra no Brasil. Não teria sentido eu contar aqui o que de fato eu fiz para merecer essa homenagem, pois as pessoas que decidiram outorgá-lo a mim sabem por que me elegeram. No entanto, algumas palavras são necessárias em respeito a todas as pessoas aqui presentes. Costumo dizer que peguei o bonde andando e dentro já se encontrava
alguns dos meus professores da Universidade de São Paulo, em especial meu orientador, professor João Batista Borges Pereira, ex-diretor da Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas da USP. Nesse bonde se encontrava também alguns raros militantes intelectuais negros. Foi com essas pessoas que comecei a aprender sobre o racismo brasileiro e suas peculiaridades e me conscientizar sobre a gravidade da questão racial no Brasil. Claro, fiz uma leitura a partir do olhar de um negro que não nasceu no Brasil e que, quando chegou, se integrou. Eu fui integrado na maior universidade pública do país, uma das melhores no ranking mundial. Para quem não sabe, eu fiz doutorado na USP entre 1975 e 1977, com uma bolsa de estudo concedida pela mesma no quadro das relações de solidariedade e de cooperação com algumas universidades dos países africanos. Sem dúvida, todos os racismos são abomináveis e cada um faz as suas vítimas do seu modo. O brasileiro não é o pior, nem o melhor, mas ele tem suas peculiaridades entre as quais o silêncio, o não dito, que confunde todos os brasileiros, todas as brasileiras, vítimas e não vítimas. Como diz Elie Wiesel, judeu Nobel da Paz, o carrasco mata sempre duas vezes, a segunda pelo silêncio. Frase que caracteriza bem o racismo brasileiro, que sempre mata duas vezes. Mata fisicamente, como mostra as estatísticas sobre o genocídio da juventude negra em nossas periferias. Mata na inibição da manifestação da consciência de todos, brancos e negros, sobre a existência do racismo em nossa sociedade. É por isso que eu costumo dizer que o racismo brasileiro é um crime perfeito. Num texto de entrevista, em minha homenagem, publicado na revista da USP, de julho a agosto de 2017, as intelectuais professoras Silvia Dantas, Lígia Pereira e Mauro Pardini Bicudo Veras, ex-reitor da PUC, me consideram como um intérprete africano do Brasil, porque perceberam que eu tenho um olhar diferente, uma leitura diferente de muitos brasileiros sobre a questão racial no país. Mas esse olhar não é distante, frio, neutro, ou como diriam alguns, um olhar objetivo. Um olhar subjetivo, engajado, afetivo e apaixonado. Um olhar de solidariedade que me acompanha cotidianamente no meu estilo de vida, em minhas aulas e, sobretudo, em meus textos. Eu poderia ficar indiferente, me esconder no mundo dos brancos, onde tenho amigos, não apenas no Brasil, mas também em outros países ocidentais. Digo com muito orgulho que minhas relações de amizades não têm fronteiras raciais, mas nem por isso vou negar uma realidade crua e chocante que, infelizmente, muitos brasileiros não enxergaram, pois confunde mitos e realidade. É claro que as coisas estão mudando, a consciência está crescendo, como foi mostrado aqui nas falas do ministro Lewandowski e do ministro Zé Gregório, do professor Sosslaffer e de tantas outras pessoas que me antecederam. O mito da democracia brasileira, apesar de já ter sido destruído política e cientificamente, tem uma força inercial difícil de desmantelar. Se perguntarmos hoje aos norte-americanos, sul-africanos, europeus e brasileiros sobre a existência
de preconceitos e discriminação racial em suas respectivas sociedades, teremos, creio eu, respostas diferentes a serem interpretadas de acordo com a época, a história de cada país e sua estrutura de poder. Os norte-americanos, brancos e negros, poderão dar respostas claras e diretas. Atualmente, alguns deles podem até dizer que os preconceitos raciais recuaram porque elegeram um presidente negro, além de apresentarem hoje mobilidade social, na qual nota-se uma pequena burguesia e uma classe média significativas. Os sul-africanos não teriam também dificuldade para confirmar a existência do racismo e de suas práticas em sua sociedade. Alguns podem até dizer que esse fenômeno recuou com a supressão das leis do apartheid e pelo fato dos negros estarem no comando político do país. Alguns franceses, alemães, poderão dizer que em sua sociedade existe apenas a xenofobia em relação aos imigrantes e não necessariamente o preconceito racial. A mesma pergunta feita aos brasileiros pareceria inconveniente, incômoda e até mesmo perturbadora. Muitos, comparativamente aos americanos, sul-africanos, não dariam respostas claras e diretas. Sua resposta seria ambígua e fugitivas. Para muitos, o Brasil não é um país preconceituoso e racista, sendo a discriminação sofrida pelos negros e não brancos em geral apenas uma questão econômica ou de classe social, que nada tem a ver com os mitos de superioridades e inferioridade racial. Nesse sentido, os negros, indígenas e outros não brancos são discriminados porque são pobres. Em outros termos, negros e brancos pobres, negros e brancos da classe média, negros e brancos ricos, não sei quantos negros ricos tem nessa sociedade, não se discrimina entre si, tendo em vista que eles pertencem todos à mesma classe social. Uma bela mentira. Para algumas pessoas mais esclarecidas ou mais sensíveis ao cotidiano brasileiro, existe sim preconceitos e práticas discriminatórias no Brasil em relação aos negros, povos indígenas e outros. É o caso dos resultados de uma pesquisa realizada pela Folha de São Paulo e pelo Instituto de Pesquisa Datafolha, em 1995. Pesquisa essa que resultou na edição do livro Racismo Cordial, organizado por Cleusa Turra e Gustavo Venturi, publicado pela Ática em 1995. Seria interessante interrogar-se como o racismo pode ser cordial apenas no Brasil e não em outro canto do mundo. Nessa pesquisa, 89% de brasileiros entrevistados aceitaram a existência do racismo no país, embora apenas 10% deles tivessem confessado que conhecem pessoas que discriminam ou que eles mesmos já teriam sido discriminados. Perguntando para as mesmas pessoas se eles não se importariam se suas filhas, seus filhos se casassem com uma pessoa negra. As respostas revelaram contradições até entre as pessoas que declararam que não são racistas, na medida em que não viam com bons olhos o casamento interracial entre pessoas brancas e negras. E essas pessoas mostraram preocupação em ter netos, netas mestiços que sofrerão também preconceitos raciais na sociedade. Reprovaram o casamento interracial, deixando clara a ambiguidade que permeia a apologia da mestiçagem como símbolo da identidade nacional brasileira.
Qualquer pesquisa quantitativa que demonstrasse que há, por exemplo, desigualdade de tratamento em termos de salário entre mulheres brancas e negros, entre homem branco e negro com a mesma formação e qualificação profissional, e muitas vezes desqualificadas ou desconsideradas, tanto em algum discurso político, jornalístico, quanto intelectuais ou acadêmicos. Fugindo da banalidade, onde está exatamente a dificuldade para aceitar, entender e decodificar o racismo brasileiro? A dificuldade está justamente nas suas peculiaridades, que o diferencia das outras formas de manifestação de racismo conhecida na história, como, por exemplo, no regime nazista, no sistema de Jim Crow no sul dos Estados Unidos e no regime do apartheid na África do Sul, para citar apenas os mais conhecidos. Nesses modelos, o racismo foi explícito, institucionalizado e oficializado pelas leis daqueles países. Na Alemanha nazista e no regime do apartheid, praticou-se um racismo do Estado. No Brasil, o racismo é implícito, de fato, e nunca institucionalizado, oficializado com base nos princípios racialistas de pureza de sangue, da superioridade e da inferioridade racial. Por causa dessa ausência de leis segregacionistas, os brasileiros não se consideram racistas quando se compara aos americanos sul-africanos e aos alemães nazistas. Em outros termos, os brasileiros se olham no espelho americano, sul-africano e nazista e se percebem sem nenhuma mácula, em vez de se olhar em seu próprio espelho. Assim ecoa dentro de muitos brasileiros uma voz muito forte que grita: não somos racistas, racistas são os outros. Essa voz é forte e poderosa é o que eu chamo de inércia do mito de democracia racial. Como todos os mitos, ela funciona como uma crença, uma verdadeira realidade, uma ordem. Por isso, é difícil arrancar do brasileiro a confissão de que ele também é racista. Daí a dificuldade de lutar contra uma injustiça social não admitida pela maioria da população, por alguns de seus dirigentes, alguns intelectuais e pela grande imprensa formadora de opinião sobre os problemas da sociedade. Ao sair da Conferência Mundial contra o Racismo, a discriminação racial, a xenofobia e a intolerância correlata organizada pela ONU, em Durban, África do Sul, em agosto e setembro de 2001, o Brasil oficial, signatário da Declaração de Durban, colocou em debate a proposta de adoção de cotas e outras medidas afirmativas que promovam o acesso de negro às universidades públicas. O ministro Celso, o ministro Zé Gregório conhece essa história melhor que eu, porque fui durante seu comando no Ministério da Justiça, que o Brasil realmente houve uma representação mais importante na Conferência Mundial da ONU, de onde saíram as propostas de políticas afirmativas, claro, oficialmente, sem esquecer as reivindicações anteriores do movimento negro sobre essa situação. Creio que a maioria de nós teria acompanhado as polêmicas e querelas maniqueístas do bem e do mal que marcaram os debates apaixonados sobre cotas. Chegou-se até a dizer que as cotas eram anticonstitucionais, o que obrigou o Supremo Tribunal Federal a entrar em cena, como falou há pouco o ministro Lewandowski. Creio que não tem nesse auditório, como já disse, uma pessoa mais qualificada do que ele, para falar sobre esse debate no Supremo Tribunal.
Na audiência pública de março de 2009, que antecedeu o voto unânime dos ministros do Supremo Tribunal sobre a constitucionalidade das cotas, eu estive entre os depoentes a convite do ministro Lewandowski. Esteve também presente o doutor Fábio Comparato, eminente professor dessa casa, que, com argumentos apropriados, defendeu a constitucionalidade das cotas, enquanto eu me deteve a debater as cotas como direitos humanos, que daria a igualdade de oportunidade de acesso às universidades aos jovens negros e indígenas. Fui acusado por uma matéria publicada no jornal O Estado de São Paulo, de maio de 2009, como ícone da racialização oficial do Brasil e como fazendo parte de um plano de ação para destruir os mestiços no Brasil. Como o fato de defender as cotas junto com intelectuais branco e negro poderia me transformar em ícone da racialização oficial do Brasil. Como defender as cotas faria de mim um destruidor de mestiços, começando com os da minha própria família. Confesso que eu não tenho esse poder mágico que me foi atribuído por essa matéria da imprensa. O combate contra o racismo em busca da igualdade de tratamento entre os diversos e diferentes lida com 3 caminhos interrelacionados: a justiça, a política e a educação. Não vou me deter a explicar os 3 caminhos porque não estou numa sala de aula, estou diante de um auditório composto de estudiosos e colegas professores que poderiam, melhor que eu, abordar essas questões, possivelmente com um ponto de vista diferente dos meus, o que é uma riqueza com a qual a diversidade de pensamento nos presenteia. O silêncio e o não dito sobre o racismo brasileiro marca o preconceito da educação e da formação da cidadania em todas as direções. Como escreveu Eliana Cavalheiro, esse silêncio começa no lar e se prolonga na educação infantil, dada na escola. Fui com essa consciência, com a consciência dessa lacuna, que organizei o livro Superando o Racismo na Escola, a pedido do Ministério da Educação, cuja primeira edição, em 1999, contou com o prefácio do então ministro da Educação, Paulo Renato Souza, e a segunda impressão, em 2001, com o prefácio do então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Outras edições vieram, certamente, no governo do ex-presidente Lula. Desde então, os convites começaram a chover de várias escolas para dar palestras e conferências sobre o tema. Me lembro de uma aula ou palestra marcada com educadores numa escola pública da periferia de São Paulo, acho que era em Capão Redondo, se não me falhe a memória. Me chegou um convite da Unesco para ir a Paris na Semana da África, que cai em maio de cada ano, para participar de uma mesa sobre a negritude, por causa do pequeno livro que escrevi a respeito no Brasil. A data da minha aula na periferia coincidia, infelizmente, com a data do embarque para Paris. Aquele dia pesou a consciência e preferi declinar o convite da Unesco para honrar meu compromisso com os educadores na escola pública da periferia de São Paulo. Não conto isso como autopromoção, mas apenas como exemplo de como a consciência pode pesar quando se trata de escolher entre interesses individuais e coletivos. Quando a Faculdade de Direito abriu seu programa de pós-graduação em Direitos Humanos, fui convidado para fazer parte da primeira turma de orientador dos projetos de mestrado e doutorado, como já foi dito.
tendo em vista que se tratava de um programa interdisciplinar na qual se encaixava meus trabalhos sobre a questão racial. Dei minha modesta contribuição, pois alguns mestres e doutores, brancos e negros, concluíram seus projetos sob minha orientação. Vou contar um episódio engraçado que ilustra um pouco as características do nosso racismo. Numa das minhas bancas de defesa de mestrado, a candidata era uma branca, mas os 3 membros da banca eram todos negros. 2 homens e uma mulher. Por discrição, prefiro não dizer os nomes. A porta da sala de defesa estava aberta, tendo em vista que se tratava de uma defesa pública. Foi um espetáculo inédito. Muitas pessoas paravam na porta para entender o que estava acontecendo naquele dia, porque possivelmente nunca viram no Brasil 3 pessoas negras examinando uma branca. O contrário seria normal, ou seja, branco examinando brancos ou negros. É preciso sublinhar que o programa de pós-graduação em direitos humanos tinha algo específico que não existia ainda em outros programas de pós-graduação, não apenas na USP, mas em outras universidades do país. Era preferencialmente reservada a algumas vagas para candidatos negros e indígenas que passavam pelo concurso de seleção único para todos os candidatos, com benefício de uma bolsa de estudo oferecida pelo projeto de bolsa de pós-graduação da Fundação Ford, coordenado pela saudosa professora Fúvia Rosenberg, da PUC de São Paulo, junto à Fundação Carlos Chagas. Nem sempre as críticas generalizadas enxergam as exceções saudáveis, como essa que aconteceu nesse programa, antes da adoção das políticas afirmativas na Universidade de São Paulo. Em 2022, termina a vigência da obrigatoriedade das cotas ou políticas afirmadas nas universidades federais, a menos que tenhamos surpresas imprevistas antes desse prazo, como está acontecendo na atual conjuntura política do país. Ou seja, por um lado, as universidades não terão mais a obrigação pela lei para colocar em funcionamento as políticas afirmativas. E, por outro lado, não poderão ser punidas pela lei se continuarem por decisões próprias, porque não haverá inconstitucionalidade, como foi decidido pelo voto unânime do Supremo Tribunal Federal. Creio que prevalecerá a responsabilidade e o papel da universidade na defesa dos direitos humanos, nas lutas contra todas as formas de discriminação. Nosso papel como estudiosos, pesquisadores, cientistas e intelectuais não é somente de observar os fenômenos sociais e naturais e outros, descrevê-los, analisá-los, explicá-los, produzir ciências e tecnologias e divulgá-las através de nossas publicações e ensinamentos, mas também de apontar alguns caminhos de mudança e transformação quando interpelados pela sociedade. Podemos apontar caminho certo ou errado, mas o pior é ficar indiferente, ou em cima do muro, como se diz popularmente. Finalizando, eu reitero meus sinceros e profundos agradecimentos à Faculdade de Direito, em especial ao Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos, e desejo um excelente simpósio para todas as pessoas participantes, lembrando que a manutenção de direito e avanços sociais depende de ações conjuntas e que o exercício da cidadania está em constante construção. Muito obrigado.
agora nós, emocionados, agradecendo as palavras, as menções aqui do professor Kabengele Munanga, vamos passar a palavra aqui ao professor Alberto Amaral Júnior, coordenador da área de Direitos Humanos, para prosseguir com as homenagens. Com os meus mais sinceros cumprimentos ao professor Kabengele Munanga pelo belíssimo discurso, eu gostaria de solicitar à professora Eunice de Jesus Prudente que lhe entregasse uma homenagem, um diploma do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos, e que simboliza a sua luta contra todas as formas de discriminação racial, bem como o reconhecimento do programa por esta luta. Então, professor Kabengele, dá licença. Por favor, por favor. Olha, esta é depois a Eunice vai continuar com as atividades dela. Deixa eu chamar a atenção do pessoal para a tarde, passo o senhor encerrar. Não, você pode encerrar. Não, o senhor que vai encerrar, só um minutinho. Né? Então, senhores, aí com muita emoção, né, nós estamos encerrando esse ato em homenagem ao professor Kabengele Munanga, mas estamos em pleno simpósio, estudos em homenagem ao professor Kabengele Munanga. Um humanista, que vem contribuindo muito para os direitos humanos aqui no Brasil e no mundo, aliando, então, toda essa trajetória. Nós estamos também com o nosso jovem diretor. Então, ambos são amigos das mulheres. Então, temos desenvolvido aqui na Faculdade de Direito muitos estudos em torno do feminismo, em torno de questões dos direitos, então, das mulheres, né? É uma conquista a tipificação, né, do feminicídio, mas também mostra a chaga, né, desta sociedade. Então, estamos, a partir desse momento também, com o lançamento de uma coletânea, Estudos Feministas por um Direito Menos Machista, e outras obras referentes aos direitos das mulheres, que está aqui presente a editora Tirã, Empório do Direito. Ela está ali fora com as obras, então, nesse momento, iniciamos essa parte também do lançamento. E convido todos os senhores a retornarem às 15 horas para o encontro, uma roda de conversa muito séria a respeito da teoria crítica racial, contribuições da teoria crítica racial para os direitos humanos,
com a participação de professores que receberam os bolsistas brasileiros em universidades norte-americanas. Então, professor Dr. Kendall Thomas, professora doutora Jamélia Morgan, a professora doutora Isis Aparecida Conceição, né, hoje pós-doutoranda, mas já professora doutora na Unilab, lá da Bahia, mas que passou por essa experiência dos estudos da teoria crítica racial aqui nessa escola, complementou seus estudos em universidades norte-americanas. Hoje eles vão se encontrar e vão ter muito a conversar e a nos ensinar a respeito de questões tão graves e sérias. Também participará o professor doutor Adilson José Moreira, da Universidade Mackenzie, que é doutor por Harvard, também cultor da teoria crítica racial. Nessa tarde participarão, nessa mesa redonda, como debatedores, a Aline Andrade Silva, doutoranda, e o Wagner Gomes Salomão, mestrando aqui da nossa escola. Também, nesse momento, agradecemos a monitoria do Cristiano Camargo e da Márcia Anunciato. A Márcia, já mestre, né, há um mês atrás, defendeu a sua tese, a sua dissertação, né, de mestrado, e o Cristiano também já é mestre, hoje doutorando. Então, essa área de direitos humanos tem produzido muito, discutido muitas questões graves, e será uma oportunidade dos senhores conhecerem e também dialogarem com esses especialistas a teoria crítica racial. Hoje à tarde, a partir das 15 horas, neste mesmo auditório. Amanhã nós prosseguiremos, vamos refletir sobre educação e inclusão social, e amanhã, no final da tarde, às 17 horas, as mulheres novamente. Agora é uma roda de conversa sobre tolerância e respeito às diferenças, com teólogas e sacerdotisas, né, a doutora Ivone Gebara, que é teóloga católica, freira, mas também a doutora Janaína Ogawa, que é uma teóloga umbandista, a doutora Laísa Iso Marques, que tem uma atividade política, mas é candomblessista e tem uma atividade política como responsável pelos candomblessistas e seus direitos, ela é advogada. A doutora Margarida Ribeiro, que é pastora, teóloga da Igreja Metodista. A doutora Lia Bergman, que representará aqui uma entidade, é uma estudiosa do judaísmo, representará uma entidade judaica, B'nai Brit, o nome, né, da entidade. Então, também vai ser a tarde bastante movimentada, porque vai se refletir sobre o protagonismo feminino nas religiões. Mas isto amanhã. Então, retornaremos às 15 horas. Eu vou passar aqui a palavra ao professor Dr. Alberto Amaral Júnior para o encerramento da sessão. Eu gostaria, mais uma vez, de destacar o trabalho desenvolvido pela professora Eunice Prudente na realização desses estudos sobre a discriminação racial, e agradeço igualmente a presença de todos, notadamente das autoridades e do público, e encerro esta solenidade com as palavras do professor Kabengele Munanga e seu brilhante discurso, que em nosso tempo extremamente perigoso devido ao ressurgimento das formas de racismo que ameaçam as conquistas civilizacionais do segundo pós-guerra, sobre a necessidade da tolerância,
a necessidade do respeito e da dignidade ao ser humano. Muito obrigado a todos. Muito obrigado pela presença. Obrigadíssimo. Foi ótimo. Você está aqui.